Bom dia, meus amores, bom dia. Que bom encontrá-los mais uma vez nessa nossa aula remota de inglês. Nosso segundo encontro da semana, como eu já disse semana passada, nós nos encontramos às terças, a quarta aula, e nas quintas, na quarta aula também. Nossas aulas serão sempre a quarta aula da terça e a quarta aula da quinta. Tá certo? Eu acho que hoje eu estou com o microfone ligado, não é assim? Alguém dá um feedback aí para mim. A Ariane, eu só estou vendo o cabelo dela, a ponta do cabelo dela para cima. Obrigada, Ariane. Aisha já levantou a mão. Ok, meus amores. Nós vamos dar continuidade aí aos nossos estudos, tá certo? Estudos remotos e não tão importantes, aliás, não deixam de ser importantes, tá certo? E na semana passada, na aula passada, perdão, eu me lembro que nós começamos a falar sobre o conteúdo do terceiro ano. Para quem não assistiu a aula semana passada, nós começamos com esses slides, tá certo? E eu fiz a seguinte questão, a seguinte pergunta para vocês. Do you speak English? E depois eu coloquei aí várias interrogaçõezinhas para que demonstrasse bem a situação, né, o pensamento dos alunos quando nós nos referimos à disciplina de inglês. E muitas vezes no exame nacional, no ensino médio, alguns alunos optam por espanhol não porque amam do fundo do coração, mas porque acham mais fácil a compreensão, a leitura. Então, de acordo com essa facilidade, aí vocês têm aí a certeza que se sairão melhor, de acordo com, porque você pode ler esse texto, você consegue ler a maioria das palavras, tá? Bom, meus amores, como eu disse a vocês, no terceiro ano do ensino médio, a gente já vem com tudo o que a gente já deveria ter estudado. Tudo. Nós estamos aí com a nossa cabecinha cheia de vocabulário, cheia de gramática, cheia de oralidade, cheio disso, cheio daquilo. Ah, professora, mas eu não lembro. Obviamente, você desde o segundo ano, vocês que foram meus alunos de antigamente, vocês desde o segundo ano que vocês têm bagagem, só que obviamente vocês estudaram o segundo ano, aí aquele livro de inglês, né, que na época era o livrinho de inglês, aí ele foi aposentado, e o terceiro, quarto, quinto, e assim sucessivamente. Vocês foram estudando e vocês foram deixando aqueles conteúdos lá para trás. E obviamente que nós não conseguimos nos lembrar de tudo o que nós estudamos nesse período, né? Nosso cérebro ele precisa de estarmos em contato com essas palavras, essa gramática, essa oralidade, para que nós não possamos esquecê-las, obviamente. Certo? Então, claro, tem coisas que eu aprendi no meu tempo de estudo no segundo ano que, claro que eu não vou lembrar agora, porque eu, Adriane Mendes, não coloco isso em prática. Eu só lembro daquilo que eu coloco em prática. Tá certo? Então, é um detalhe muito importante. Eu coloquei também para vocês aqui um recadozinho, certo? Aonde vocês devem relaxar, porque a gente vai praticar. Amores, o que a gente vai fazer nessas aulas remotas é praticar, tá certo? E praticar muito em cima do Enem, que é o nosso foco, é o foco do terceiro ano, é o Enem, tá certo, meus amores? Vocês já vêm aí de uma estrutura, as avaliações de vocês já são estrutura Enem, você já tem esse contato com o caderno, você já tem contato com o tipo de questões, certo? Então, vocês não estão tão fora do prumo. Vocês estão bem certinhos, bem encaminhados, ok? Em relação à minha disciplina, na terça-feira eu expliquei para vocês o seguinte. Meus amores, as questões de Enem, elas não são tão difíceis quanto elas parecem ser. Os vestibulares em si, eles têm um grau de dificuldade um pouco maior, certo? No meu ponto de vista como professor. Por quê? Porque as questões de Enem, o que eles precisam saber do aluno é a interpretação textual. Eles querem que você busque a palavra-chave, que você faça uma correlação com o texto e você ache a resposta correta.
E dentro das respostas do Enem em si, certo? O primeiro ponto positivo para nós, né, para, no caso, os alunos, é que a pergunta ela está em português, diferente dos vestibulares, amores. Totalmente diferente dos vestibulares. A primeira pergunta, a pergunta das questões de Enem, as 5, né? Nós temos 5 questões de múltipla escolha e essas questões, elas estão em português. Então, não é esse bicho de 7 cabeças que alguns alunos pensam, tá certo? Na semana passada também eu comecei a dar dicas a vocês. E é o que a gente vai fazer. Dicas, prática, dicas e vamos praticar. Ok? Então, olha só, os textos em inglês, eles nos passam dicas para que a gente não fique tão por fora do que o texto quer nos passar. Então, eu digo isso para aquelas pessoas que têm o inglês, certo? Que sabem falar, conseguem ler a maioria de um texto de 10 linhas, por exemplo, e eu digo isso para aquelas pessoas que também não têm essa noção de leitura, essa noção de interpretação, certo? Então, meus amores, eu digo isso a vocês que através dessas dicas nós conseguimos traduzir um texto, nós conseguimos pelo menos buscar o ponto-chave desse texto, tá certo? Quais são essas dicas? Olha só, mesmo um texto que não tenha uma imagem, porque a imagem ela passa para a gente 50%, 60% ou mais, acreditem, ou mais, a gente vai ver um exemplo disso hoje, do que a resposta do Enem pede, certo? Se essa questão não tiver uma imagem, ela vai ter outro recurso tipográfico. O que é um recurso tipográfico? É essas dicas que o texto de inglês ele passa para a gente. Então, o recurso tipográfico ele inclui uma palavra entre aspas, uma reticências, palavras repetidas, números, deixa eu ver aqui mais, palavras com letra maiúscula, palavras em negrito, o título, o subtítulo, certo? Como tem nesse slide que eu passei para vocês. A imagem, como eu disse a vocês, ela passa muito mais do que um simples recurso. Ela nos dá quase que a resposta completa, tá bom? Estão me escutando direitinho? Faz um legal aí, Ariane, que eu estou vendo sua mãozinha, uma canetinha, um lápis. Beleza, gatona. Vamos continuar. Eu disse semana passada, toda vez eu falo semana passada, perdão. Eu disse aula passada que nós não podemos perder tempo com questões. Isso é na prova de inglês, é na prova de português, é na prova de redação. Por quê? Porque nós temos aí, em inglês, nós temos 3 minutos apenas ou menos para responder cada questão. Então, se eu me pegar em um texto e eu passar 5, 10 minutos tentando entender qual é aquela palavrinha que eu não entendi, qual é aquele, meu Deus, eu me lembro que eu vi isso lá no tempo remoto, no tempo lá do segundo ano. Eu me lembro que eu vi essa palavra, mas eu não lembro qual é a tradução. Não perca tempo, pule, certo? Você vai partir para o skimming. O que é um skimming? O detalhamento, é o mapeamento do seu texto. Você vai mapear esse texto, o quê? Atrás de detalhes, atrás dos recursos tipográficos, ok? Você vai analisar a imagem, se ela tiver, se esse texto tiver imagem, você vai analisar o título, subtítulo, balão de fala, palavra em negrito, itálico, se tem aspas, se tem reticência, se não tem, se tem uma numeração, se uma palavra está repetida ou não. Então, você vai fazer um skimming, é um mapeamento geral. Não perca tempo. Título do texto. Paraná, paraná, paraná. Não perca tempo, minha gente. Você vai se atrapalhar, você vai perder tempo nas questões e você não deixa tempo para redação. Certo? Você tem que ter aí um tempo bem bacana para a sua redação. Mas isso aí é com o professor Danilo. Tá bom? Vamos continuar. Depois do skimming, você vai atrás do scanning. O que é o scanning, meus amores? Você vamos partir para o Enem. O scanning seria o quê? Você faz uma leitura rápida desse texto e parte logo para a pergunta. Certo? Professora, eu posso partir logo para a minha pergunta? Claro que você pode.
Obviamente você pode. Você pode partir para a sua pergunta e você pode depois fazer o skim. Não tem problema nenhum. Tá certo? Por quê? Porque a pergunta também, ela vai te dar um norte incrível de acordo com o que você precisa, a resposta que você precisa ter. Então, vamos continuar aí, amores. Coloquei algumas dicas para vocês. Não comece lendo o texto. Se a questão estiver escrita em português, no caso do Enem, que é o que a gente está trabalhando agora, nós já temos aí grande parte do nosso norte. Só que é o seguinte, amores, o aluno que não sabe interpretar uma pergunta vai ficar com um pouco de dificuldade, porque não é só simplesmente ler a pergunta, você tem que ler e interpretar o que ela está pedindo. A gente tem alguns exemplos aí hoje. Vamos continuar aqui. Vamos partir logo para o practice. Bom, eu trouxe aí uma questão, tá certo, do Enem, aonde nós tínhamos começado a estudá-la na terça-feira. Então, você vai observar, professora, você disse que palavras repetidas, não é isso? My é uma palavra repetida. Beleza, vamos anotar aí. My brother, ok? Nós temos pessoas da família. Temos aqui também star. My mother, the earth. Nós temos também my father, novamente não, perdão, my father, the sun. My sister, the moon, ok? To my life. Bom, eu tenho dois tipos de recursos tipográficos. Eu tenho pessoas da família e eu tenho substantivos relativos à natureza, ok? Vamos partir para a questão para nos dar um norte. Vamos pegar o resto dos my, né? Como você disse, professora, recurso tipográfico. My body. Ótimo, vamos ver aqui mais. My house, my spirit, e não tem mais my. Observe que a palavra body, house and spirit, elas não têm nenhuma coligação. Ok? My elders aqui. Sorry. Ok. Vamos partir aqui, amores. Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e certo? Então, perguntou aqui, olha, perguntou do poema, esse poema demonstra estreita relação, certo? Peraí, Ari, eu já vou dar licença a você, minha flor. Tradição oral da cultura indígena e Só que o Enem também, amores, ele nos traz outros pontos positivos. Por quê? Porque tem respostas que não tem nada a ver com nada. Você vai ler a resposta e você fala assim, não, gente, quem escreveu essa pergunta, pelo amor de Deus, viajou na maionese. Então, a gente vai por eliminação, tá certo? A gente tem cada resposta absurda, quando a gente for treinando outros textos, vocês vão ver como chega até a ser engraçado, ok? Então, tem aí respostas que é uma viagem, você vai excluindo. O Enem só vai sobrar para vocês duas respostas que façam sentido, tá certo? Duas. Da relação da pergunta com o texto, só vai sobrar duas respostas que fazem sentido. Aí você vai ter que analisar realmente o que a pergunta pediu, para você conseguir identificar as duas respostas. Uma das duas, ela é mais abrangente, ela é mais significativa em relação à outra. Exemplo. Então, eu tenho my brother, pessoas da família, e eu tenho substantivos relativos à natureza. Star, Earth, Father, Sun, Moon. Eu tenho 5 personagens, eu tenho 5 substantivos relativos à natureza, e eu tenho brother, mother, father e sister. 4. Já tem uma desvantagem entre um e o outro. Tá certo? Para você ter essa noção. Deixa eu admitir mais 2 pessoas aqui na sala de reunião. Gente, cheguei mais cedo. Continuando. Respostas.
transmissão de hábitos alimentares entre as gerações. Minha gente, vocês lembram que eu disse há um minuto atrás que tem uma resposta que ela é uma determinada viagem na maionese. Então, transmissão de hábitos alimentares, olha só. Hábitos alimentares. Se você observar aqui o seu texto, certo? Ok? Você não vai observar nada que faça sentido a hábito alimentar. Ok? Continuando. Exclui aí a resposta A. Tira ela para lá. Letra B. Dependência da sabedoria dos seus ancestrais. Dependência. Meus amores, vocês acham que os indígenas, eles são dependentes dos seus ancestrais, eles dependem dos seus ancestrais para tudo na vida dele, eles dependem do que aconteceu no passado. Se vocês acharem que em si, deixa uma interrogação nessa questão. Se não, eu acho que os indígenas, eles não dependem dos seus ancestrais. Eles dependem apenas porque a cultura passa de geração para geração, ok? Mas dependência em si é uma palavra muito forte, para que os indígenas dependam, perdão, dos seus ancestrais. Eu, Adriane, eu excluiria essa resposta, tá certo? Representação do corpo em seus rituais. Amores, é uma resposta que faz sentido, mas se você pegar a pergunta tradição oral, eu não falei de tradução corporal, certo? Porque tem a palavra body aqui, ok? Porque tem a palavra body, pode ser que alguém ache que essa resposta faz sentido. Mas se você for para a pergunta, a palavra oral, ela vai excluir essa resposta da sua opção. Representação do corpo em seus rituais. Beleza, os ancestrais não, perdão. A cultura indígena, ela tem essa capacidade, mas não é o que a pergunta está dizendo, tá certo? Eu excluo isso. Na minha compreensão como professora, eu deixaria duas respostas em evidência. Importância dos elementos da natureza. Por quê, meus amores? Porque eu tenho 5 palavras relativas ao mesmo grupo. Eu tenho star, earth, sun, moon, star, earth, sun, moon. Deixa eu ver aqui mais. Eu esqueci de alguma? Não. Eu tenho 4 elementos da natureza. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Não. Pronto. E eu tenho também, na questão de importância dos elementos da natureza. Obviamente que a tradição oral da cultura indígena, de acordo com esse texto, está dando uma ênfase às palavras relativas à natureza. Observe. My brother, the star. Meu irmão, a estrela. My mother, the earth. Minha mãe, a terra. Então, meus amores, esse texto, ele não está preservando a estrutura familiar, porque ele não está dando ênfase às pessoas da família. Ele está fazendo uma correlação entre as pessoas da família e o que, amores? Os elementos da natureza, certo? Ele compara as pessoas da família com os elementos da natureza. Então, no caso dessa questão, a resposta correta seria a letra D. Ok? Vamos passar para o próximo para ver aí um texto diferente. Esse texto é fantástico. Eu não sei se vocês já trabalharam ele, até porque eu não estou com vocês, né, há alguns anos, e principalmente nessa questão de construção do Enem. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. Meus amores, eu amo trabalhar esse texto com os meus alunos do ensino médio, do 3º ano principalmente, porque ele tem muita contradição, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e
vamos ver aí o que a gente pode descartar e o que a gente pode colocar aí em evidência nessa questão. Então, eu tenho aí uma frase, observe que eu tenho, essa frase, ela tem muitos recursos tipográficos, tá? Ela tá toda numa letra maior, ela tá em negrito, ela tá em aspas, e ela tem duas palavras mais, o recurso tipográfico mais fortalecido do que todas as outras. Quais seriam? Power, observe que ela está toda maiúscula, e peace, ok? Além de power está em maiúsculo e peace está sublinhado. Então, tem uma ênfase grande em cima dessas duas palavrinhas. O texto diz o seguinte: When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. Beleza, vamos partir para o texto. Ai, meu Deus, tem coisa que eu não entendi. Não tem problema, não se desespere. Parta para a questão. Vamos entender a questão? Aproveitando-se do seu status social e da possível influência sobre os seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix, foi um famoso guitarrista dos anos 70, associa em seu texto, observe, ó, associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião de quê? Então, é a opinião do Jimi em si, tá? Sua opinião de quê? Eu preciso da associação de três palavras: love, amor, power, poder, e peace, paz. Ok? Até aí? Vamos analisar as nossas respostas. A resposta A. A paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens. Meus amores, a paz, ela pode até ter o poder de aumentar alguma coisa, mas o amor entre os homens fica muito difícil. O amor entre as pessoas, ele vem de dentro, tá certo? Você nasce com isso. Você não adquire o amor de acordo com alguma coisa universal que esteja acontecendo, não. O amor, ele já vem dentro. Existem as pessoas boas, as pessoas que têm amor, e existem as pessoas ruins, as pessoas que não têm amor, que sentem ódio por muita coisa. Então, na minha opinião, eu acho que essa resposta A, ela é uma das descartadas. Vamos lá. Letra B. O amor pelo poder deve ser menor do que o poder pelo amor. Vamos analisar essa frase, certo? O amor pelo poder. Na sua opinião, o amor pelo poder, você ama o poder ou você tem ambição de poder? Entenderam, amores? O amor pelo poder, não tem como você amar o poder, não. As pessoas, elas têm ambição de poder, certo? Elas têm sonhos, elas têm desejos, elas têm vontade, mas eu acho que essa palavra amor pelo poder, ela não ficou assim muito bem falada, não, entendeu? Deve ser menor do que o poder pelo amor, certo? Obviamente que o amor pelo poder, ele deve ser menor do que o poder pelo amor. Só que, amores, como eu disse, o amor pelo poder não funciona muito bem. Você tem ambição em ter poder e não amor. Beleza? Estão entendendo o raciocínio? Dá um legal aí para mim, por favor. Enem é isso, amores. Enem é interpretação. Você tem que viajar, você tem que se aprofundar em cada resposta, tá? Mas não se desesperem, a gente vai treinar bastante. Continuando, amores, letra C. Sim, vamos excluir aí a letra B, porque a palavra amor pelo poder não soou muito bem não, viu? Letra C. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam, gente.
Poder. Vamos comparar aí os grandes políticos, certo? Vamos falar aí nos políticos, que tem aí o seu status de poder. Os políticos, eles têm que compartilhar o amor com aqueles que amam. Tirando a questão que eles colocam as pessoas da família nos empregos, tirando essa parte. Você acha que o poder deve ser compartilhado com aqueles que se amam? Dificilmente você vai compartilhar um poder com alguém que você ama. Por exemplo, o nosso presidente, ele não vai dar o poder dele à esposa. Nunca. Certo? Ele não vai dar o poder dele aos filhos, embora os filhos estejam dentro do cenário político, tá certo? Mas o poder, o ápice dele é dele e acabou. Então, o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam. Essa resposta, ela não é viável de forma nenhuma. Vamos analisar a resposta D. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Bom, o amor pelo poder. Nós já vimos lá em cima que a palavra amor pelo poder, ela soa muito forte, certo? Embora essa frase, ela tenha um pouco de sentido, amores. Por quê? Porque tem aí a questão da desunião. Deixa eu fechar um negócio aqui no meu slide. Ele tem aqui a questão da desunião, certo? O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Essa frase seria a frase correta se ela tivesse da seguinte maneira: a ambição pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas, certo? Então, o amor pelo poder, embora a frase esteja com um sentido, o sentido da desunião, ela não é tão complexa. Vamos analisar a próxima. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Amores, olha só, nessa questão eu não tenho aí a palavra peace, eu não tenho aí a palavra paz, certo? E o Jimmy, ele fez uma ligação entre love, power and peace. Então, a paz será alcançada, de acordo com o pensamento dele, quando a busca pelo poder deixar de existir. Observe que a palavra busca, ela soou muito melhor do que amor. Ela soou bem melhor do que amor. Então, no caso dessa questão do Enem, a resposta correta é a resposta da letra E. Ok? Posso passar para a próxima? Nós temos, daqui a pouco eu vou abrir aí um parênteses para vocês. Bora, meu filho. Aqui. Deixa eu apagar aí os meus rabiscos. Pronto. Eu não lembro, eu acredito que deva ter caído no Enem também essa questão. Ou se foi de um outro concurso, mas eu não lembro. Vou continuar aqui, deixa eu pegar minha caneta. Meus amores, continuando. Questão 5. Eu tenho vários recursos tipográficos também, tá? Eu tenho uma imagem que mostra aí uma sala de aula. Eu tenho 2 alunos, certo? 2 alunos aí mais em ênfase, eles estão mais, eles se mostram mais do que os outros alunos da frente. E dentre esses alunos eu tenho um balão de fala, certo? Aonde, nesse balão de fala, o colega olha para ele e diz assim, ó, certo? Ele chamando, né? How do you turn this thing on? How do you turn this thing on? É a questão, a fala aí do nosso balão. Partindo para a questão em si, no cartoon, amores, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Turn this thing on. Certo? Turn this
thing on. Meus amores, turn, ligar, acender, certo? E on, quando você sabe que alguma coisa está acesa, ligada, on, off. On, aceso, off, desligado. Vamos ver aí as respostas. Suspeitar que o colega está com seu material por engano. Você acha que turn on, você está suspeitando que o colega está com material por engano? Eu acho que a letra A seria aí a resposta que você deve jogar ela longe, certo? Ele não está suspeitando de nada. Se eu tenho a palavra turn, ligar, eu preciso que alguém me dê um auxílio em relação a isso. E não, eu não estou suspeitando que ninguém está com meu material, não. Embora esse colega aqui esteja olhando, nossa, isso era uma seta, deixa eu apagar. Embora esse colega esteja olhando para o material dele, ok, amores? Eu não estou suspeitando de absolutamente nada. Então, como eu já disse a vocês, o Enem ele tem uma parte, uma resposta que ela é excluída. Então, essa é a exclusa. Letra B. Duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno. Gente, no entendimento turning this thing on, eu quero saber essa frase. Por quê? Porque ela está em negrito, ela está em itálico. Então, é um recurso tipográfico. Esse recurso não significa que eu estou duvidando de nada, certo? O que tem a ver bom aluno com a palavra turning on? Nada. Então, a gente vai anula a letra B. Letra C. Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Gente, por um acaso, turn on, essa resposta é muito, essa pergunta da Enem, ela é muito fácil, certo? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Quem é que está falando turn on aqui relacionado à matéria? De forma nenhuma. Ele não está desconfiando de nada, ok? Entender como desligada a postura do colega. Aí vem um aluno e diz, já sei, turn on, desligado. Aqui tem super sentido a minha resposta. Vou deixar essa frase como uma possibilidade. Aqui, letra D, uma possibilidade. Deixa eu analisar a letra E. Desconhecer como usar um livro impresso. Meus amores, lembra que eu disse a vocês que o Enem fica com duas questões. Das duas questões, uma sempre fica mais abrangente do que a outra. Então, observe só. Essa questão ela foi feita em 2018, certo? Nós analisamos aí um mundo globalizado, um mundo interligado, o mundo da internet, o mundo onde os alunos eles têm acesso ilimitado aos seus celulares, aos seus notebooks, tá certo? E muitas escolas, elas têm aí como o notebook como uma ferramenta de ensino. E olha aí nós agora, nós estamos aí tendo nossas aulas de acordo com essa realidade dessa questão. Então, entre a letra D e a letra E, qual seria a resposta mais abrangente, a resposta que se relaciona mais ao mundo atual? Seria o que, amores? A letra E. E outro detalhe também importante para quem tem aí, para quem tem a questão desligado, não tem nada a ver com turn on, ok? Aqui é ligar, certo? Turn on. Então, a resposta correta seria a letra D. Meus amores, eu só tenho 2 minutos de... Deixa eu colocar o último slide aqui para vocês. Nunca dá tempo de eu colocar, mas hoje vai dar. Não, tem mais uma questão. A gente vai fazer essa questão na próxima aula. Certo? Um por todos e todos contra o Covid-19. Fiquem em casa, use máscara se for sair, álcool em gel e lave suas mãos. Vá até a sala de bate-papo, coloque o seu nome e a sala que você participa. Eu vou abrir espaço para que vocês falem, tá certo? Deixa eu ver aqui, Jesus, onde é que eu desativo? Cadê bate-papo? Meus amores, quem tiver alguma dúvida, obviamente eu sei que dúvida vocês têm,
tá? Mas a gente vai treinando bastante. Os microfones estão ligados. Coloquem o nome na sala de bate-papo. Eu não estou vendo aí vocês digitando nada. Nome e sala que vocês participam, por favor. Ô, professora, mas a gente tá digitando no bate-papo. Tá, pronto. Deixa eu olhar aqui mais uma vez. Pronto, ótimo. Agora sim, coloquem, amores. Essa aula vai ser posta no grupo e tem também no YouTube. Se você não puder assistir hoje, você pode colocar o link, tá certo? Hoje em... Ô, professora, Oi, amor, diga. a senhora vai passar alguma atividade, alguma coisa assim? Hoje não, a partir da próxima terça-feira, tá certo? Hoje é Ok. mais, essa semana foi mais uma introdução, mas terça-feira a gente se pega nos textos. Tá bom, meu amor? Meus amores, vocês estão entendendo como é que eu estou explicando? Tá difícil de compreender? Faça uma anotação das dúvidas que vocês tiverem. Passem para mim pelo WhatsApp. Eu tenho menos de 1 minuto de aula. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês terça-feira, a 4ª aula de novo para a gente botar em prática esses textos do Enem, tá bom? Um beijo. Não esqueçam de colocar o seu nome e foi um imenso prazer estar com vocês. Não se preocupem, hoje não tem atividade, viu? Mas terça já começa, tá? Beijos, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima terça, se Deus quiser. Dúvidas no WhatsApp à noite, viu? Beijo, meus amores.